Olá pessoal, começa agora mais uma videoaula do nosso canal Aprenda a Língua Portuguesa. E essa aula é introdutória para a nossa série Agenda Positiva. No caso, como eu já havia dito no final da nossa última aula, para assistir essa aula é necessária uma leitura prévia do material didático, cujo link já estava disponibilizado na descrição daquela nossa última aula, assim como está disponibilizado na descrição dessa nossa videoaula, junto com o link para o material didático da nossa próxima aula. Agora vamos apresentar a série Agenda Positiva. O nosso canal é voltado para quem está se preparando para uma prova de concurso, em especial vestibular. E nós achamos importante que você se conscientize do papel que você está desempenhando nesse mundo. Em especial uma coisa: por mais que nós tenhamos a sensação de que a violência do mundo, a corrupção na política, corrupção no empresariado, são fenômenos desagradáveis e que parecem não ter solução, na verdade, nós temos a sensação de que a coisa é muito pior do que a realidade. Isso porque a mídia, e nisso eu estou incluindo a imprensa de um modo geral, tem tendência a se focar numa, digamos assim, agenda negativa. Porque são as notícias de violência e de desgraça que vendem. E o que isso provoca no público? Provoca um fatalismo, que na verdade não corresponde na medida certa à realidade. Eu digo isso e não sou um alienado. E para que vocês se conscientizem desse outro lado da moeda, nós criamos a série Agenda Positiva, que começa com a leitura desse texto, de mesmo nome, escrito pelo jornalista Carlos Alberto de Franco, que nós pedimos uma leitura prévia. Acompanhem essa série e percebam que essa onda de negatividade não deixa de ser um fato real, mas que tem solução sim. E que nem eu nem você somos alienados por pensarmos assim. Nós seríamos alienados se não soubéssemos desses fatos negativos. Fatos negativos esses que vocês vestibulandos precisam conhecer. Na prova que vocês vão fazer, vai cair questões sobre atualidade. Então vocês precisam saber desses fatos. Vamos começar analisando o primeiro texto desse material didático, que é Agenda Positiva, um artigo de opinião do jornalista Carlos Alberto de Franco, que foi publicado no jornal O Globo naquele ano de 2014. Um artigo de opinião que defende que ideia? Que se crie uma agenda positiva mostrando o outro lado das notícias de desgraça, ou seja, o lado positivo. Reparem que o artigo não defende que você não divulgue o lado sombrio, e sim que você divulgue também o aspecto positivo. Bem, agora que nós entendemos o objetivo do texto, vamos analisar por partes. Segue um quadro. Vamos ao primeiro parágrafo. Reparem como essas palavras destacadas provocam um efeito de leitura que já promove uma sensação de perturbação em quem lê, principalmente pela primeira vez. Se pensarmos na palavra introdutória do parágrafo, por outro lado, já demonstra uma posição, digamos assim, desfavorável a esse efeito. Se prosseguirmos a leitura dos dois parágrafos seguintes, perceberemos que algumas palavras ainda mantêm a mesma família ideológica daquelas que já destacamos no primeiro parágrafo. Algumas palavras, é claro. Mas o que aconteceu? Apesar da manutenção temática através do uso de tais palavras, o fato é que a partir do momento em que se usa a frase "não é verdade", já temos uma mudança de ordem. Fica claro que, pelo menos de acordo com o texto, a violência não é irrefreável e nem invencível. No começo do segundo parágrafo, o autor deixa claro que não está defendendo a sonegação de informação da violência. O que ele defende é que esse tipo de informação seja contextualizada, evitando efeitos colaterais como fatalismo e perigosa resignação. Se notarmos no quinto parágrafo, ele reafirma que denunciar o avanço da violência e a falência do Estado no seu combate é um dever ético.
E o texto prossegue com alguns exemplos de falsas impressões que se podem ter devido ao que ele já chamou de espetacularização da violência, mostrando um quadro real da juventude, defendendo que a delinquência bem nascida não é um caso geral, como ideias fatalistas podem passar. E mais adiante, no último parágrafo, o texto condensa a necessidade de se construir uma agenda positiva com o caráter essencial do jornalismo de denúncia. Agora vamos fazer comentários sobre os outros textos que vieram nesse primeiro material didático. Sobre o texto 2, que é uma tirinha da série Bichinhos de Jardim. Vocês concordam que esse texto defende a mesma posição ideológica do texto 1? O personagem Casulo considera que a distância dos noticiários é uma coisa muito linda. Um bom motivo para isso ser verdade é exatamente o que o texto 1 fala. A espetacularização da violência que ocorre no telejornalismo. O texto 3, que é a música Anti-Telejornal do grupo Skank, fala sobre os efeitos que causaria um anti-telejornal, que ao contrário dos outros meios de comunicação, passasse só o que é belo, o essencial. O texto 4, que é a música Notícias do Brasil, de Milton Nascimento e Fernando Bran, mostra como existem boas notícias acontecendo, fazendo uma narrativa que mostra como isso ocorre sem que dê no rádio, no jornal, nem na televisão. E quando diz que o povo do Brasil merece mais respeito, um povo que é belo, entre outras coisas, está seguindo a linha ideológica do texto 1. Bem, agora seguindo essa ideia, nós vamos discutir uma questão que caiu na prova do Enem. Segue um quadro. Enem 2017, inspiração no lixo. O paulistano Jaime Prades, um dos precursores do grafite da arte urbana, chegou ao lixo por sua intensa relação com as ruas de São Paulo. A partir da década de 1980, passei a perceber o desastre que é a ecologia urbana. Quando a gente fala em questão ambiental, sempre se refere à natureza, mas a crise ambiental urbana é forte, diz Prades. Inspirado pela obra de Franz Kreiberg, há 4 anos Jaime Prades resolveu construir uma árvore gigante no Parque do Ibirapuera ou em outro local público, feita com sobras de madeira garimpadas em caçambas. Elas são como os intestinos da cidade, são vísceras expostas contra Prades. Percebi que cada pedaço de madeira carregava a memória da árvore de onde ela veio. Percebi que não estava só reciclando, e sim resgatando. Sua árvore gigante ainda não vingou, mas a ideia evoluiu. Agora ele pretende criar uma plataforma na internet para estimular outros artistas a fazer o mesmo. Teríamos uma floresta virtual planetária, na qual se colocariam essas questões de forma poética, criando uma discussão enriquecedora. O texto tematiza transformações das funções da arte na atualidade. No trabalho citado, do artista Jaime Prades, considera-se A. Reflexão sobre a responsabilidade ambiental do homem. B. Valorização da poética em detrimento do conteúdo. C. Preocupação com o belo encontrado na natureza. D. Percepção da obra como suporte de memória. E. Reutilização do lixo como forma de consumo. Peço para que deem uma pausa antes de ser dado o gabarito. O gabarito é letra A. Agora nós vamos comentar cada uma das alternativas. Vejam bem, o texto em questão fala sobre a obra do artista Jaime Prades. E fica claro entender que o que esse artista pretende é despertar a responsabilidade ambiental no homem. Ou melhor, fazer a sociedade refletir sobre essa responsabilidade. Basta ver o que ele comenta, que a crise ambiental urbana é forte. O desastre que é a ecologia urbana. Então, a questão ambiental é o principal foco da obra do artista. Ou seja, o único gabarito possível é a letra A. É possível que você tenha pensado na letra D, que na verdade é quase certo, mas na verdade isso não é considerável.
a percepção da obra como suporte da memória. Qualquer questão de interpretação de texto deve ser respondida de acordo com o texto lido. Então, o que essa alternativa fala é uma percepção que o artista teve a respeito de sua obra. Mas o que predomina no texto é exatamente o caráter de conscientização ecológica. Então, o que essa alternativa fala é de um aspecto secundário, que não é considerável, como diz o enunciado da questão. A letra B comete o erro da contradição, ou seja, a geração de uma ideia diametralmente oposta a outra ideia contida no texto. No final do texto, o próprio Jaime Prades disse que temia a formação de uma floresta virtual planetária, em que as questões fossem colocadas de uma forma poética, criando uma discussão esclarecedora. Então seria um absurdo dizer que na obra dele isso acontece, ou seja, a valorização da poética em detrimento do conteúdo, que seria, como diz o texto, uma discussão esclarecedora. As letras C e E cometem ambas o erro da extrapolação, que é a geração de ideias que não estão contidas no texto. Em que momento o texto fala sobre preocupação com o belo encontrado na natureza? Em momento nenhum. E a letra E é uma extrapolação que muitas vezes pode enganar o concursando desatento. Isso porque é considerável sim a reutilização do lixo, mas não como forma de consumo. Não é nessas condições que o artista reutiliza o lixo. Podemos dizer que ele faz isso como forma de trabalho ou preservação ambiental, mas não como forma de consumo. Agora vamos avaliar os possíveis erros que você pode ter cometido. Se você marcou a letra D, você quase acertou. Então você precisa de um pouco mais de atenção. Mas se você marcou qualquer uma das outras alternativas incorretas, aí você precisa redobrar a sua atenção. Em qualquer caso, eu te peço, não se culpe, apenas assuma a responsabilidade pelo erro. Aprenda com os teus erros para você se tornar melhor. E essa aula foi introdutória da série Agenda Positiva. A próxima aula vai ser a primeira aula efetiva dessa série. Nós vamos pedir que você faça também uma leitura prévia desse outro material didático que também está disponível na descrição dessa aula. Um pouco mais abaixo do link do material didático dessa aula. Para esclarecer, o material didático dessa aula que nós estamos encerrando agora é de nome MD001.docx, enquanto que o da próxima aula é MD002.docx. O nosso canal é voltado para você que está se preparando para uma prova de concurso, em especial vestibular. Para todos vocês que fizeram essas provas, nós queremos pedir que nos escrevam para dizer como vocês se saíram nessas provas, se a prova foi fácil, se a prova foi difícil, quais foram as dificuldades. Conforme for, nós faremos os devidos comentários numa próxima aula. E para todos vocês, o nosso canal deseja boa sorte. Para você que está gostando das nossas aulas, marque um gostei e faça os devidos comentários. Se não está gostando, marque um não gostei e também faça os devidos comentários, porque nós queremos saber onde nós estamos errando para que nós possamos melhorar. E nós contamos com a tua ajuda. O nosso canal busca maneiras divertidas de fazer com você a tua prova de concurso, em especial vestibular. Qualquer dúvida que você tenha, pode nos escrever, seja através da nossa fanpage do Facebook, seja através do Google+, seja através do nosso e-mail. Aliás, você pode nos escrever para fazer comentários, elogios, críticas ou até reclamação sobre as nossas videoaulas. A missão do Aprendendo a Língua Portuguesa é melhorar cada vez mais. E para isso nós contamos com a tua ajuda. Nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo nossas videoaulas e principalmente a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado, vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito.
E para terminar, nós convidamos você que ainda não se inscreveu no nosso canal, que faça isso. Comece clicando nesse link. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.